Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu e o Chico esperamos que vocês estejam muito bem e que vocês estejam seguindo as recomendações básicas de saúde, que é muito simples, vocês já estão acostumados, vocês sabem muito bem que vocês têm que lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel e a máscara de proteção da forma correta, cobrindo nariz e boca, ok? E eu e o Chico também vamos falar que nesses QR Codes aqui ao lado, você segue a gente nas redes sociais da aba, tanto o Facebook quanto o Instagram. E nesse WhatsApp, você manda o seu trabalho audiovisual que eu venho demonstrando durante essas videoaulas. Então, todos aqueles produtos que nós realizamos em videoaula, você recria, você faz a sua versão e manda neste número. Assim, a gente consegue ver o desenvolvimento seu dentro do audiovisual, se você está conseguindo entender esse conteúdo que estamos passando nas videoaulas, ok? E você manda também a sua dúvida, se você está com algum problema, alguma dúvida durante esse processo de produção desses vídeos, desses produtos audiovisuais, você também pode encaminhar nesse número que eu ajudo você da melhor forma, ok? Meus amigos e minhas amigas, estamos falando de várias coisas do audiovisual, da produção de filmes e em aula passada eu falei para vocês sobre a câmera subjetiva, não é mesmo? Aquele enquadramento onde se coloca na visão do personagem, né? Então, se o personagem está com um livro ali, a câmera subjetiva vai estar posicionada para ver este livro como personagem. Se ele está dirigindo um carro, a câmera subjetiva vai estar como se estivesse dirigindo esse carro. E aí você tem alguns detalhes para dar maior percepção disso, né? Por exemplo, se a pessoa está dirigindo um carro, você vai ver a posição dos braços assim na frente da câmera segurando o volante. Em jogos de games que eu mostrei, por exemplo, aqueles jogos de tiro, você enxerga a mão do personagem segurando aquela arma, né? Então, para a câmera subjetiva ter efeito, né? Ter esse efeito de câmera subjetiva, você precisa de detalhes que vão denotar a visão do personagem naquele instante, ok? E hoje eu queria falar sobre um outro tipo de plano. Dessa vez, quando a gente vai falar plano e o que eu vou apresentar agora, não é sobre um enquadramento, tá? Então, geralmente, quando a gente fala sobre enquadramento, a gente fala sobre planos, né? Então, plano americano é o enquadramento da imagem, né? Entre joelho e cabeça. O plano médio é o enquadramento entre cintura e cabeça, né? O plano detalhe é o enquadramento onde mostra apenas um detalhe. O primeiríssimo plano é quando você tem basicamente só a região do rosto da pessoa. Então, quando falamos de plano, entendemos que seja um enquadramento. Mas tem um tipo de plano, que a gente fala plano, que não é um enquadramento, e é algo muito difícil de ser realizado. É extremamente difícil de ser realizado, então não é muito comum de vermos isso em filmes, em películas de propaganda, né, que são os comerciais. Então é um tipo de plano que é difícil, requer muito ensaio, tentativas e também equipamento próprio para fazer algo funcionar desse tipo, ok? Eu estou falando do plano sequência. Você já ouviu falar disso? Plano sequência? Não? Pois bem, por exemplo, aqui nesse momento eu estou, desde o momento que eu comecei a falar até agora, sem interrupção nenhuma. Apesar de termos uma interrupção aqui a todo momento de maneira sonora, não tivemos nenhuma interrupção para existir um corte de cena. Mas, se eu fosse mostrar, por exemplo, a minha janela agora, eu faria esse corte. Então, dessa maneira, para eu vir e mostrar a minha janela aqui, que você vê ao fundo, eu utilizei um corte, certo? Agora eu vou voltar lá para minha posição de origem.
Então, existiu um corte, né? Para eu sair daqui e mostrar a minha janela, eu tive que fazer o corte. No plano sequência, não existe esse corte. No plano sequência, a câmera vai acompanhar essa ação. Então, para eu sair daqui e ir mostrar, por exemplo, a minha janela, eu teria que andar com esse equipamento. Então, a câmera iria acompanhar. Então, vocês estariam junto comigo acompanhando essa trajetória para chegar até a minha janela. Então, aqui nós fizemos de uma maneira sequencial essa ação de sair de um ponto A para um ponto B, ok? Vou voltar lá para o meu ponto de partida. Então, o plano sequencial é quando a ação não tem interrupção. Então, a câmera vai acompanhar esses personagens, vai acompanhar essa ação. É uma ação longa de duração, sem cortes, né? Sem interrupção de uma parte para outra. É um plano sequência. Então, um plano sequencial não é um enquadramento. Quando falamos sobre plano sequencial, estamos dizendo que uma sequência, uma cena é em plano sequencial, um plano sequência, quando essa ação é longa, né? Existe movimentação de câmera, ou às vezes a câmera pode estar fixa, mas outra coisa está se movendo, por exemplo, uma cena de carro longa, você tem o carro em movimento, as pessoas conversando e não existe corte. Não existe corte nem de câmera 1 para câmera 2. Não existe, apenas uma câmera fazendo essa trajetória dessa ação. E por que é muito difícil realizar isso? Porque precisa de equipamentos específicos para tal. Olha só, eu vou mostrar um filme chamado O Jogador. Se eu não me engano, ele é de 1992. A cena de abertura desse filme é um plano sequência e dura mais de 8 minutos. São 8 minutos de uma cena sequencial. Eu vou mostrar só os dois primeiros minutos para vocês, para não ficar muito tempo, mas nesses 2 primeiros minutos você vai ver como é interessante, como é difícil realizar e qual a importância de ensaiar exatamente tudo o que vai acontecer, ok? Então vou mostrar aqui na minha TV essa cena para você, esse plano sequência, apenas os 2 primeiros minutos dessa cena de sequência de 8 minutos, ok? Vamos lá? Então, novamente estou dessa maneira, filmando a minha tela, a minha TV, para não ter problema com o direito autoral do filme, ok? Claro que isso é uma postagem de uma outra companhia, né, de um outro canal, mas mesmo assim, para não ter problemas, vamos fazer dessa maneira para mostrar esses 2 minutos de sequência, ok? Então, preste muita atenção nesses 2 primeiros minutos dessa cena sequencial, desse plano sequência, que dura mais de 8 minutos. Vamos lá? Shot of Wells' Chesapeake was 6.5 minutes long. Anyway, that's the whole picture. That one track. My father was different. What about absolutely extraordinary shot? Come on, with that number.
Extreme simple too. I mean, she's talking about more than Good. What happened? Okay, here it is. Ok, então vamos virar aqui, vamos melhorar esta luz aqui, vamos ligar aqui. Então, olha só, o que vocês acabaram de ver foram exatamente 2 minutos, né? 1 minuto e 53 segundos de uma cena sequencial que vai durar mais de 8 minutos. E o que vocês puderam reparar nesse plano sequência? Vamos lá. No começo, mostra a mulher, né, a secretária, indo atender o telefone. Chega a chefe dela. Depois que elas têm um certo diálogo, a secretária sai por essa sala e a câmera vem acompanhando e sobe, né? Então, olha só o trabalho e o equipamento necessário para fazer um tipo de cena desse tipo de 1 minuto e 53 segundos. Olha o tanto de artifícios que precisa. Então, a câmera saiu de dentro da sala, saiu da sala e subiu, né? E a secretária está correndo pelaquela rua e aí chega um carro. Aí a câmera se aproxima por esse carro, as pessoas saem desse carro conversando e vai seguindo. E aí depois essas pessoas entram dentro de um escritório ali de um prédio. E enquanto outras 2 pessoas estão saindo, aí essas 2 pessoas começam a ser filmadas e vão conversando por elas. E aí quando elas passam por uma janela, a câmera fica nessa janela e aí chega uma outra pessoa para conversar com outra pessoa. Então olha só o tanto de ensaio e de pessoas envolvidas para realizar uma cena desse tipo. E apenas uma câmera. Então o equipamento, qual equipamento você acha que eles tiveram que utilizar para fazer uma cena desse tipo? Eles tiveram que utilizar uma grua, né, sobre um carro, né, um carrinho, um tracking, né? Então a grua está lá dentro da sala e aí quando sai da sala ela sobe, né, estica esse braço da grua para fazer essa cena de cima e consegue baixar novamente para acompanhar. E aí existe um movimento de tracking junto com o pan, né? Então você tem todos esses movimentos juntos para fazer essa cena de sequência, para seguir todos esses atores. Cada cena ali você tem, na verdade, várias cenas em uma, né? Então você tem a cena da secretária com a chefe saindo, depois você tem a cena do carro entrando, dos 2 conversando, depois a cena dos outros 2 saindo do prédio conversando, depois a cena da outra conversa na janela. Então é uma sequência de várias cenas em apenas uma. Então isso é o plano sequência. É quando apenas uma câmera segue por determinadas ações, né? Apenas uma câmera mostra a visão dessas várias ações. Não existe corte. É um plano sequencial sem cortes. E aí você precisa de ensaios. Às vezes você vai poder ver cenas sequenciais que duraram 4 minutos, mas tem tanto ensaio, tanta ação dentro dessa cena que demorou mais de 4, 5 dias apenas para filmar uma cena. Foi tentando até chegar naquele resultado, né? Então, quando estamos falando sobre produto audiovisual, nós precisamos ter testes, ensaios, experimentos, fazer mais de uma vez, opção de edição. É que nem eu falei quando a gente estava realizando o projeto O Que Eu Vejo da Minha Janela. Não adianta você tirar apenas uma fotografia da sua janela. A gente tinha que fotografar dia após dia, em vários horários, fazer não só uma foto, mas um vídeo, né? Um time-lapse, para termos material de edição, para termos opções
para na hora de montar, né, a montagem do filme, do produto audiovisual é a edição, é quando você pega uma cena e junta com a outra, isso é a montagem. Você tenha material para editar, você tenha opções para deixar mais atrativo, mais interessante, da melhor forma o seu produto audiovisual. Então, hoje conhecemos mais uma característica, mais um artifício do audiovisual, o plano sequência. Legal? Então, eu quero que, se você assista algum filme e apareça um plano sequência, você comenta aqui, volta nesse vídeo e comenta aqui dizendo que você viu a cena da novela tal, do filme tal ou da série tal e você percebeu que era um plano sequência, ok? E aos pouquinhos a gente vai analisando mais e mais coisas do produto audiovisual. Lembrando que quando a gente está estudando dessa maneira, quando a gente está apresentando esses artifícios, esses recursos, é para que você acabe tendo conhecimento de várias etapas, várias características para desenvolver o seu próprio produto audiovisual. E você faz isso praticamente diariamente. Se você tem o costume de fazer vídeos para os Reels do Instagram, para o TikTok, para outra rede social, para o WhatsApp, status do WhatsApp, para mandar para os seus colegas, você está produzindo audiovisual, você está produzindo conteúdo. Então, quanto mais conhecimento, né, quanto mais saber você tem nessa área, você consegue desenvolver com mais e mais qualidades e botar a sua imaginação para criar os seus produtos. E assim você vai avançando dentro desse mundo de áudio e vídeo, ok? Eu espero que você continue se cuidando, que você assista a todas as aulas. A caixinha da playlist fica sempre aqui em cima no final de cada uma. Então vai lá, clica nela, acessa a nossa playlist e veja todas as aulas, inclusive da outra faixa etária. Ok? Lembrando sempre que todos os trabalhinhos audiovisuais que eu apresentei aqui nas videoaulas, você deve recriar e enviar nesse número de WhatsApp. Ok? Um grande abraço e tchau!